Fala galera, Feio na área, começando mais um vídeo aqui para o canal, essa sua mistura de Avatar com Nosferatu, e vamos falar de cinema hoje. Eu preparei uma listinha com os roteiros mais inverossímeis da história, então toca a vinheta. Pessoal, os caras lá de Hollywood investem milhões em suas produções, contratam os melhores atores e reescrevem os roteiros uma cacetada de vezes. E ainda assim, a premissa básica de algum desses filmes simplesmente não faz o menor sentido. E é isso que a gente vai ver agora na nossa listinha. A gente começa com um dos filmes mais superestimados dos últimos tempos, o enfadonho Looper, Assassinos do Futuro. Mais um filme sobre viagem do tempo que tinha tudo para ser um filmão, mas que peca principalmente por sua pretensão. Uma trama lá repleta de reviravoltas e vários conceitos meio que nada a ver, uma presença de pessoas com poderes psíquicos que foram jogados ali num grande liquidificador, tornando a película um tanto quanto confusa. O enredo mostra um futuro em que é muito difícil se livrar de corpos que foram assassinados. Eu realmente não entendo o porquê. E com isso a máfia utiliza uma máquina do tempo para transportar os seus desafiados para o passado, onde lá, além de serem eliminados pelos conhecidos Loopers, a desova do presunto é mais fácil. Até aí tudo bem, mas o roteiro estabelece que o Looper do futuro deve ser morto por seu próprio Looper do passado. A pergunta que não quer calar é a seguinte: pra que isso, caralho? Que sentido faz isso? Só para dar mais trabalho para o mafioso que tem que encapuzar a vítima para que o Looper não dê de cara com o seu eu do futuro? E que o próprio filme mostrou que esse protocolo não funciona, pois um dos malucos que ia ser assassinado começou a cantar para o seu eu do passado e conseguiu fugir. Não era muito mais fácil o Looper do futuro ser morto por alguém ou outro assassino do passado? Além disso, outra coisa que me incomoda no roteiro é que a polícia do futuro é bem lerda, pois, embora não encontrem os corpos, muitas pessoas que foram enviadas ao passado simplesmente desaparecem sem levantar a menor suspeita. A gente segue a nossa lista falando de Velocidade Máxima, o filme que acabou colocando Keanu Reeves como um dos mais importantes atores de ação do cinema. O filme mostra um ex-policial que, por achar que não teve uma aposentadoria digna, resolve bancar o terrorista para pedir um resgate milionário. E como ele resolve fazer isso? Colocando uma bomba em um ônibus, que é acionada quando o busão atinge 80 km, e explode o veículo se o mesmo ficar abaixo disso. Ou seja, as chances desse ônibus ficar abaixo do limite estabelecido e explodir é muito grande. E se o povo todo morrer, o babaca do ex-policial não consegue o dinheiro do resgate. A solução desse dilema era muito simples. Bastava ele instalar as bombas em outro elevador, como ele fez da primeira vez, assim o controle da situação estaria totalmente nas mãos dele, e não na habilidade de um motorista de ônibus que ele nunca viu na vida. É inegável que Esqueceram de Mim é um clássico absoluto dos anos 90. Eu sei também que se trata de uma comédia repleta de situações absurdas, mas o roteiro meio que estabeleceu que o Kevin ficou isolado na casa, pois as linhas telefônicas foram cortadas. O problema é que lá pelas tantas do filme ele pede uma pizza usando o telefone. Por que ele não usou o mesmo telefone para chamar a polícia quando os bandidos estavam tentando invadir a casa? E outra, por que ele não buscou ajuda de adultos na vizinhança, uma vez que até mesmo fazer compras em supermercado ele foi? Waterworld, O Segredo das Águas, é um dos primeiros grandes flops do cinema, ou seja, é um filme com um orçamento milionário, extremamente pretensioso, que foi vendido como sendo uma espécie de Mad Max dos mares, e que ainda assim foi um verdadeiro fracasso de bilheteria, e que de quebra ainda afundou a carreira do Kevin Costner. O plot:
Em um planeta Terra sem terra, um errante navega em busca de terra firme. No seu caminho, ele tem que lidar com todo tipo de pirata. Historinha tosca que fica ainda pior se você analisar que tem uma cacetada de jet skis, barcos e hidroaviões movidos a combustível. Da onde que vem essa gasolina, meus jovens mancebos? Alguém consegue me explicar? Matrix é, para mim, o último grande filme de ficção científica da história do cinema. Depois dele, não apareceu mais nada nesse gênero que sequer chegue perto da genialidade dessa película. Mas tem um probleminha. Com toda a inteligência que as máquinas têm, por que diabos elas resolveram cultivar seres humanos ao invés de vacas, por exemplo? Porque entre tantas espécies animais, as máquinas resolveram lidar justamente com aquela que é racional. Só para terem um trabalho a mais para criar um universo virtual e manter todo mundo conectado em uma espécie de super servidor, correndo o risco que alguma delas despertasse e começasse uma rebelião, como de fato aconteceu? E ainda que só existissem seres humanos, por que as máquinas simplesmente não lobotomizaram esses humanos, ainda bebês, para que eles não se rebelassem? Fica aí as dúvidas. O próximo filme da nossa lista nem preciso falar muito. É o Karate Kid e o bizarro Não Vale Chutes na Cara, no campeonato de karatê. No final do filme, Daniel LaRusso ganha do seu oponente justamente com um chute na cara. O negócio é tão inverossímil que até lá na série do Cobra Kai os caras fazem troça do icônico momento do filme original. Lamentável. Agora o próximo filme da nossa lista eu tenho certeza que vai criar contenda. Eu vou falar do primeiro Exterminador do Futuro. Aí vocês já vão falar, opa, o que tem de errado nesse clássico? Eu vos digo, Kyle Reese estragou a porra toda. Como assim? Galera, pensa comigo. A primeira linha temporal da Sarah não tinha nenhum Kyle Reese. Ela teve uma vida normal, fez um fuque-fuque com o leiteiro, ou o seu Zé da quitanda, e dessa transa nasceu o John Connor, que futuramente seria o líder da resistência contra as máquinas. Só então é que as máquinas criaram a máquina do tempo e enviaram o exterminador para dar cabo da Sarah. É a partir deste momento que a gente está em uma segunda linha temporal, onde a Sarah, ao invés de transar com o Zé, acabou transando com o Kyle. Ou seja, a Sarah tem um outro John Connor, uma genética totalmente diferente do quitandeiro, que é por natureza o verdadeiro líder contra as máquinas. Nada e, em nenhuma hipótese, o John Connor, filho do Kyle, seria o mesmo cara filho do seu Zé. E com personalidades diferentes, este outro John dificilmente teria as habilidades do John da primeira linha temporal, fazendo com que as máquinas vencessem os humanos no futuro. Se teve o Exterminador 1, não podia faltar o Exterminador 2, o julgamento final. E um plot que também não tem muito o que explanar. Se só ter sido vivo viaja na máquina do tempo, como o T-1000, que é feito de metal líquido, fez a sua viagem? Para solucionar a questão, bastava o T-1000 ser abrigado dentro de uma vaca ou um cavalo e ser transportado para o passado, sem causar esse furo tão óbvio no roteiro. Deadlock ou Wedlock, ou ainda Aliança Mortal, nos apresenta um futuro não muito distante, onde os prisioneiros não precisam mais ficar encarcerados em celas, uma vez que cada um destes prisioneiros possui um colar com explosivos devidamente preso em seus pescoços. Este colar é eletronicamente conectado em outro prisioneiro desconhecido, que se afastarem 100 jardas, o equivalente aí a 91 metros, um do outro, ambos colares explodem. Acho a premissa desse filme sensacional, mas os produtores cometeram um erro. À medida que um prisioneiro se afasta do outro, o colar começa a emitir um sinal sonoro denunciando quem é o seu parceiro. Desse modo, através de um simples teste de afastamento, fica muito fácil encontrar o seu companheiro de colar,
e empreender uma fuga em dupla. Seria um roteiro perfeito se não fosse esse pequeno detalhe que, por sinal, passou despercebido pela maioria das pessoas que assistiram o filme. A gente fecha a nossa lista com mais um filme sobre viagem no tempo. Time Lapse nos apresenta 3 jovens que descobrem uma grande máquina fotográfica que tem a capacidade de fotografar 24 horas à frente no futuro. Um desses jovens, então, passa a escrever o resultado das corridas de cachorro e cavalo na frente dessa máquina, conseguindo apostar previamente nos vencedores. Dessa maneira, começa a fazer muita grana. O problema é que ele usa um bookmaker para fazer essas apostas, levantando suspeitas sobre o mesmo, que vai atrás do apostador para saber como é que ele está acertando todos os resultados. E é lógico que isso ia dar merda. Então, por que cargas d'água ele usou um bookmaker ao invés de ir fazer suas apostas pessoalmente? Além disso, por que ao invés de apostar em cavalos ou cachorros que não rende tanta grana assim, o cara não fez uma única aposta em uma loteria milionária? Até porque ele não tinha garantia nenhuma de quanto tempo aquela máquina fotográfica ia continuar funcionando. Então é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários quais os filmes dessa lista você não concorda com meus argumentos e outros filmes que eu poderia ter incluído na lista. Foi um prazer hemorrágico estar com vocês. Fui!